Olha que engraçado, mudar hábitos parece muito simples, né? Geralmente é assim, de uma hora para outra você decide que vai acordar mais cedo, se alimentar melhor, parar de procrastinar, etc. E no primeiro dia você até consegue seguir o plano, no segundo dia também. Mas de repente, sem nem perceber, você começa sorrateiramente a voltar aos velhos hábitos. É uma semaninha que você deixa de treinar aqui, outra semaninha que você deixa de ler um livro ali, um fast food que você pede no meio da semana, e aí, quando você finalmente cai em si, você olha para os últimos dias e percebe que já está fazendo exatamente as mesmas coisas que fazia antes. Isso acontece porque mudar hábitos não é só uma questão de decidir. Se fosse, você já teria mudado, há muito tempo. E assim, a maioria das pessoas acha que o motivo delas fracassarem nesse processo de mudança é porque elas não têm força de vontade ou motivação suficiente. Só que apesar dessas coisas terem sua importância, elas não costumam ser o real problema. Isso porque os hábitos que você tem de forma geral não são acionados por decisões conscientes que você toma durante o dia. Eles, na verdade, são padrões automáticos que o cérebro repete sempre que percebe um gatilho, quer você esteja consciente disso ou não. E é por isso que mudar um hábito pode ser tão frustrante, porque é aquele negócio, você quer mudar, mas seu cérebro quer economizar energia. Então, sempre que ele se encontra diante de duas opções, ele sempre vai escolher aquela que for mais fácil. Só que o problema é que na maioria das vezes, a opção mais fácil não é a melhor para você. Porém, existe um truque muito simples para facilitar essa mudança sem que você precise ser mais disciplinado. E não sou eu que estou falando isso, mas sim um estudo que basicamente fez centenas de pessoas mudarem um comportamento para se tornarem mais saudáveis sem que elas nem percebessem. E detalhe, tudo isso aconteceu com um ajuste que levou apenas 16 segundos. Olha só, nos anos 80 teve alguns pesquisadores que foram num prédio comercial de 4 andares com a seguinte missão: fazer os trabalhadores começarem a usar mais as escadas do que o elevador. Então eles começaram fazendo o que era mais intuitivo, que é colocar placas e adesivos nas paredes dizendo que subir escadas faz bem para a saúde, que queima calorias, que é bom para o coração, que não sei o que lá. Mas a verdade é que o povo estava se lixando para isso, porque as pessoas estavam na correria do dia a dia, funcionando praticamente no automático. Então elas simplesmente continuaram usando o elevador como sempre. Foi aí que eles resolveram testar uma outra coisa. Em vez de tentar convencer as pessoas com argumentos racionais, tentando mostrar os benefícios de fazer aquilo ou os malefícios do sedentarismo, eles conseguiram fazer com que o cérebro dessas pessoas começassem a ver a opção de usar as escadas como algo mais vantajoso do que usar o elevador. Sabe como? Simplesmente aumentando para 16 segundos o tempo que o elevador levava para fechar as portas. Foi só isso. E o resultado dessa pequena mudança foi que fazer as pessoas esperarem alguns segundos a mais do que elas estavam acostumadas fez com que o uso do elevador caísse 1/3. Ou seja, se antes quase ninguém usava as escadas, depois desse ajuste, a cada 100 pessoas, cerca de 33 passaram a usá-las. Mas não acaba aí, porque a parte mais interessante vem agora. O que acontece é que os pesquisadores também perceberam que quando eles fizeram o elevador voltar a fechar no mesmo tempo de antes, a maioria daquelas pessoas que passou a usar as escadas continuou usando, porque naquela altura elas já haviam formado o hábito de usar as escadas. Então elas não precisavam usar sua força de vontade para resistir à tentação de pegar o elevador. E sabe por que isso aconteceu? Porque mudar hábitos não é só uma questão de motivação ou de força de vontade. O que realmente influencia o nosso comportamento no dia a dia é o quão fácil ou difícil uma ação parece ser para o nosso cérebro. E é aí que entra um conceito chamado fricção. Segundo a psicóloga e autora Wendy Wood, fricção nada mais é do que qualquer obstáculo que torne um comportamento mais difícil de acontecer. Pode ser o tempo de espera, a distância, o esforço físico ou qualquer coisa que dificulte a execução desse comportamento. Naquela ocasião, as pessoas sempre escolheram o elevador porque era o caminho mais fácil, mas quando o tempo que elas precisavam esperar aumentou, o ato de usar o elevador ficou um pouco mais desconfortável, porque gerava um certo tédio e impaciência. Só que esse pequeno desconforto já foi o suficiente para o cérebro delas considerar que era mais vantajoso o esforço de subir as escadas para chegar mais rápido do que o tédio de esperar aqueles longos segundos a mais. E aí, quando eles perceberam que subir as escadas era realmente rápido, isso gerava uma recompensa, que é o fator fundamental para a criação de qualquer hábito.
E de tanto eles repetirem aquele comportamento ao longo do tempo, o hábito de usar as escadas acabou se consolidando. E o mais legal é que você também pode usar esse mesmo truque para mudar diversos hábitos na sua vida. Se tem algo que você quer parar de fazer, aumente a fricção daquilo, ou seja, torne esse hábito um pouquinho mais difícil e com o tempo o seu cérebro vai começar a querer evitá-lo. Quer usar menos o celular? Deixa ele fora do seu alcance, ativa o modo avião ou coloca um bloqueador de aplicativos nele, porque só de fazer isso você vai evitar ficar pegando o celular toda hora de forma automática. Quer parar de comer besteira? A melhor forma é não trazer esse tipo de coisa para dentro de casa. Porque se você sabe que tem sorvete no congelador, que tem chocolate no armário ou qualquer outra coisa que você tem vontade de comer, você inevitavelmente vai ficar beliscando aquilo toda hora que passar pela cozinha. Agora, se você não tem essas coisas dentro de casa, só de pensar no trabalho que você vai ter para trocar de roupa, tirar o carro da garagem, procurar a vaga no estacionamento do mercado e enfrentar a fila do caixa, você já desistiu. Já para criar um hábito positivo, você faz o contrário, você diminui a fricção. Quer comer mais saudável? Deixa suas marmitas já preparadas no fim de semana. Quer ir para a academia? Se matricule naquela que for mais perto da sua casa. Quer ler mais? Deixa um livro sempre perto de você e assim por diante. Você vai perceber que pequenas mudanças como essas fazem muito mais diferença do que tentar mudar só com força de vontade. Porque no fim das contas, o cérebro sempre escolhe o caminho mais fácil. Então, se o caminho mais fácil for o que você quer, a mudança vai acontecer com bem menos esforço e às vezes até sem você perceber. Mas, apesar dessa estratégia ser útil e até bastante poderosa, ela é apenas a ponta do iceberg do processo de mudanças de hábitos difíceis. Porque para hábitos de certa forma fáceis, como o exemplo do elevador, isso funciona bem. Mas para aqueles hábitos super difíceis e que você já luta há muito tempo sem sucesso, você vai precisar de muito mais do que isso. Então, se quiser realmente mudar seus hábitos de forma definitiva, clica no primeiro link da descrição e assiste o vídeo que preparei para você na próxima página, porque lá eu vou te mostrar o método mais fácil e rápido que descobri para mudar hábitos, por mais difíceis que eles sejam ou por mais indisciplinado que você se considere. Então clica aí e a gente se vê lá.